Amigos e irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance, desejos de luz e saúde a todos nós. Estamos aqui convidando a todos vocês a mais uma oportunidade de estudos e reflexões acerca do livro Nosso Lar. Algumas observações, algumas pontuações sobre a vida no mundo espiritual. Obviamente o convite primeiro é para conhecermos a obra, conhecermos o livro, estudarmos o livro, não é? Na expectativa de aquisição de valores, de aprendizados que possam efetivamente nos ajudar na transformação que precisamos fazer aqui na Terra. Hoje a nossa tarefa é conversarmos sobre o capítulo 11 do livro, que traz por título Notícias do Plano. Nós vamos observar nesse capítulo, não vamos tocar aqui em todos os fundamentos, é muito grande, mas vamos observar nesse capítulo com relativa facilidade informações importantes que Lísias passa a André Luiz sobre organização, hierarquia, trabalho e ordem. Ordem no sentido de leis que regem aquele ambiente espiritual. Nós vamos começar pedindo a permissão para ler uma rápida frase de André Luiz conversando com Lísias, e diz assim André Luiz: Lísias, amigo, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a estas? São idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Lísias responde: de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Meus irmãos, fazendo aqui uma rápida lembrança, nosso lar é uma organização, uma colônia espiritual distribuída entre a governadoria, o foco central de poder e de orientação, digamos assim, e distribuída a partir da governadoria em 6 ministérios, começando o Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, depois o Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e, por último, e o mais sublime de todos, o Ministério da União Divina. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do Esclarecimento e Comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André, assim como os sopros de Deus. André pergunta a Lísia se todas as outras colônias são similares ao nosso lar, quer dizer, se existe um pacote, vamos dizer assim, completo, em que a fundação de uma colônia espiritual possa pegar aquele pacote e seguir aqueles critérios. E Lísia diz para ele: André, lógico que não. Aqui no mundo físico há uma diversidade imensa nas nossas sociedades. Se você pega a sociedade de uma cidade comparado com uma outra sociedade, outra cidade, elas trazem características relativamente diferentes. Digamos que a base, o pilar é o mesmo, a origem ou os fundamentos basilares são os mesmos, mas depois desta base erigida, cada coletividade vai imprimir na sua sociedade, os seus indivíduos vão imprimir na sua sociedade os caracteres extremamente particulares. E Lísias conta para André assim:
No princípio da formação do nosso lar, os fundadores, os organizadores iniciais da colônia, visitaram uma grande colônia nas proximidades do nosso lar que chama-se Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma das colônias referências dentro do nosso território. E a partir daí trouxeram de Alvorada Nova uma série de sugestões, de conhecimentos acerca da organização societária daquela colônia espiritual. A partir desse fundamento, organizaram e estruturaram o sistema de funcionamento da colônia espiritual Nosso Lar. A partir daí, a colônia espiritual Nosso Lar, como grupamento, como coletividade, começa gradativamente a tomar forma e a se individualizar das outras, como é absolutamente natural. Da mesma forma, colônias outras que estão nascendo, agrupamentos, coletividades que estão se formando agora no mundo espiritual, vão ao nosso lar e colhem de lá informações, estruturas, sugestões para as suas organizações também. Não é isto? Agora, será que isto ocorre apenas no mundo espiritual? É uma pergunta interessante, não é? Porque parece-nos que no capítulo 8, no capítulo 7, Lísias diz para nós assim: organização da colônia espiritual ou das colônias espirituais funcionam como base, como fundamentos para vários outros trabalhos, para várias outras atividades também no mundo físico. E ele diz para nós que todo bem que existe na Terra vem do mundo espiritual. Então, será que a nossa organização societária aqui na Terra, a estrutura de formação das nossas leis, da nossa distribuição de alimento, de renda, será que também não é uma cópia do mundo espiritual? Ou seja, uma cópia obviamente imperfeita? Então a gente percebe a conexão complexa, grande, imensa entre mundo físico e mundo espiritual. Nós aqui encarnados viemos das colônias espirituais, sejam elas boas, sublimes ou não, mas viemos de lá. Trazemos de lá os resquícios desta organização societária e materializamos elas aqui ao longo de nossas vidas. Não é razoável pensarmos assim? Pois bem, vamos pedir a vocês a permissão de lermos mais uma frase que Lísias traz a André Luiz nesse mesmo capítulo. Diz Lísias assim: a instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Nós vamos repetir uma frase. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Meus irmãos, a vontade do crescimento, a vontade de se graduar, o desejo de avançar é um desejo natural do espírito, não do ser humano, mas do espírito, do homem encarnado e do espírito desencarnado. No mundo espiritual, não existem as disputas que nós temos aqui. Da mesma forma que nós temos aqui, não. Mas existe a vontade do crescimento. Esta vontade do crescimento impele os espíritos a se prepararem, a se nobilitarem. Agora, vejamos bem. No mundo físico, nós aqui estamos em disputa, na grande maioria das vezes, uns contra os outros, disputando uma mesma fatia do bolo, disputando o mesmo quinhão. No mundo espiritual, essa disputa toma uma conotação diferente. Lá, o espírito disputa com ele mesmo. A vontade é de ele ser melhor do que ele mesmo. A tendência ou desejo é de ele se apresentar um pouco melhor àquela sociedade, dia após dia, momento após momento. As palavras de Lísias são quase utópicas para nós. A instituição é eminentemente rigorosa
no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida a título de favor. Esta concepção, a concepção, é fácil para nós compreendermos. Agora, conceber a existência é algo quase surreal para nós. Por quê? Porque no mundo físico, a beleza abre portas. No mundo físico, o dinheiro compra muitos favores. No mundo físico, a jogatina abre espaços onde, às vezes, o mau-caratismo impera. No mundo físico, o jogo de interesses, o conluio, as tendências nocivas e as associações indébitas e irresponsáveis, muitas vezes promovem ascensões daqueles que moralmente são inferiores. Estes característicos são próprios do mundo de provas e expiações. Esta tendência nociva da ascensão uns sobre os outros, em virtude de aspectos materiais ou em virtude de trocas, isto é extremamente danoso e característico de um mundo inferior. No mundo espiritual isto não existe. Por isso André diz, por isso Lísias diz, que nos últimos 10 anos, apenas 4 espíritos alcançaram superioridade moral, não sobre os outros, mas sobre eles mesmos, para serem convidados a trabalhar no Ministério da União Divina. A grande maioria dos espíritos estão lá, na colônia espiritual Nosso Lar, em fase de trabalho para os processos de aprendizado novamente no mundo físico. Observem para vocês verem, por gentileza, a frase dita por Lísias. Ele diz assim para André: em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Em geral, todos nós, após longo período de serviço e de aprendizado, voltamos aos processos reencarnatórios como fatores de sedimentação, de fortalecimento, de assimilação definitiva dos ensinamentos adquiridos anteriormente. Meus amigos, gostaríamos de abrir aqui um parênteses para falarmos sobre a importância do trabalho e a importância dos estudos. Trabalho é lei da vida. Trabalho é o tônus da vida para todos nós. Qualquer cérebro sem trabalho vai enferrujar. É uma ferramenta em desuso, e ferramenta em desuso não gera bem, não gera benefício. E sofrerá as consequências da inércia. Através do trabalho, nós temos a bênção de granjear experiências. Através do trabalho, nós temos a imensa satisfação de conhecer pessoas e de fazer amigos novos e amigos verdadeiros. Através do trabalho, nós adquirimos fatores para a nossa intimidade, que são fatores que são extremamente decisivos na nossa jornada evolutiva. E ao mesmo tempo em que estamos trabalhando, estamos evitando que naquele mesmo tempo estejamos cometendo enganos, erros e novos compromissos espirituais. Observemos nós a importância do trabalho. Aquisição de conhecimentos, guardamos experiências, valorizamos o tempo, colaboramos com Deus na obra da criação, produzimos o bem, adquirimos e conquistamos amigos verdadeiros. E os estudos, meus amigos? A alegria de poder abrir um livro e trazer ou absorver conhecimentos que até então não tínhamos. Diz um filósofo para nós que quando abrimos um livro, a nossa mente é de um tamanho. Quando o fechamos, a nossa mente não é mais a mesma de antes. Não é? A aquisição do conhecimento é a interiorização dos valores que, com o passar do tempo, serão movimentados na nossa intimidade e fluirão depois de nós em atos e ações melhores do que eram antes.
É através desses estudos, através deste trabalho, que existe o mecanismo da reforma íntima, que existe o mecanismo de repensarmos conceitos e preconceitos e assim gradativamente avançarmos. Não é? Longe, extremamente longe a colônia espiritual nesse quesito do mundo físico, onde nós aqui, com ações menos dignas, podemos alçar patamares maiores na sociedade. No mundo espiritual, a única carta de ascensão aos fatores ou aos patamares superiores chama-se moral. E aqui, como fator de encerramento, nós gostaríamos de lembrar aquela frase que nos fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós podemos ludibriar o mundo físico, nós podemos tapear e enrolar todo mundo aqui. Podemos colocar uma vestimenta limpa, barbear o rosto, passar perfume, podemos desfilar com uma apresentação impecável. Mas o que vai efetivamente nos levar aos patamares superiores da vida é aquilo que trazemos na nossa intimidade. É o nível de pensamento que carregamos, é o nível de sentimento que nós alimentamos. Desejo sincero de luz e paz a todos, desejo sincero de que Jesus faça parte de nossas vidas. Sigamos em paz e em nome de Jesus.